Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao canal do Creuso. Vamos para mais uma aulinha aí sobre teoria dos conjuntos. O Creuso andou meio afastado aí, fiz uma cirurgia, desvio de septo, tá? E daí eu fiquei aí um tempo fanho, ainda tô meio fanho, né? Falando meio nasalado, né? Me recuperando, beleza? Então, daqui pra frente, vamos gravar mais os videozinhos aí pra vocês, beleza? Então, people, seguinte, né? A ideia dessa aula é resolver junto com vocês algumas atividades referentes então à teoria dos conjuntos, tá? Então, beleza, preparei algumas atividadezinhas aqui, vamos lá. Relacione os elementos dos conjuntos dados utilizando os símbolos e o tracinho aqui é pertence e não pertence, beleza? Então vamos lá. Raiz de 2, rapaziada, ele é um número real. Ele é, né? Raiz de 2 é um número real, né? Ele é irracional, né? Só fazendo um remember aqui, a gente tem o conjunto dos naturais, começamos a estudar o conjunto dos naturais, é sempre fácil isso aqui, né? Muitas vezes. Depois a gente foi para o conjunto dos inteiros, beleza? Aí a gente chegou no conjunto dos racionais. Em anexo aos racionais aqui brotou o conjunto dos irracionais. E quando eu junto todo mundo, eu tenho o conjunto dos reais, beleza? Então, o raiz de 2 ele vai estar aqui nos irracionais, beleza? Então, aqui, ok, beleza? Então, ele pertence, né? Na verdade, ele quer saber se pertence ou não pertence, né? Ok, ele pertence, né? Esse aqui não é o e pertence, tá? Então, ele pertence. Vou colocar aqui fora, tá? Legal seria colocar aqui, ó, pertence, tá? 0333, ele pertence aos reais, Creuso? Bom, primeiro, tomar cuidado, isso aqui não é uma dízima periódica, tá? Ele é uma, uma fração, um número decimal, beleza? Ele também pertence aos reais, ele é racional também, né? Vamos lá. Raiz de menos 3 pertence aos reais? A gente chegou aqui no cara. Esse cara aqui, ele não pertence aos reais, ok? Ele não pertence, porque não existe nenhum número que vezes ele mesmo vai dar menos 3, ok? Então esse cara aqui ele vai pertencer a um outro conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos. O símbolo é esse C doidão aqui, ó. Beleza? Conjuntos complexos. É um conjunto mais amplo que os reais. Vocês vão estudar aí no terceiro ano, tá? 3 sétimos pertence aos reais? Mas é claro, isso aqui é freguês nosso, né? 0,2 vezes 0,1. Então esse produto aqui, beleza? Ele está dizendo que ele é um número inteiro excluindo zero. Bom, primeiro, isso aqui não vai dar um número inteiro, né? Ele está querendo o décimo de 0,2, né? Então, isso aqui não pertence aos inteiros. Já não pertence aos inteiros. Quem derá os inteiros excluindo o zero, beleza? F, o menos 234, será que ele pertence aos inteiros negativos? Aqui a gente fala inteiros negativos, mas ele inclui o zero, né? Sim, pertence. Beleza? Aqui o nosso amigo 0,777, 3 pontinhos, ou seja, uma dízima periódica. Esse cara aqui, a gente pode escrever ele também como o quê? 7 sobre 9, né? O período é 7, então coloca 7 sobre 9. Ele pertence aos reais positivos, incluindo zero? Sim, pertence. Ele é um número real, né? E menos um centésimo se pertence aos racionais negativos, incluindo zero. Também pertence. Então, bem de boa essa atividadezinha, tá? Só para a gente ir aquecendo aí as turbinas. Vamos para a próxima. Então, vamos lá. Assinale com V as sentenças verdadeiras e com F as falsas. Então, vamos ver aí o que é falciano e o que não é. Beleza? Então, lembrando daquele esqueminha que a gente fez, aquele esqueminha é legal, né, cara? Vou fazer de novo aqui, ó. Aqui eu tenho os naturais. Esses naturais ficou esquisito. Depois eu tenho os meus inteiros. Depois eu tenho os meus racionais.
Em anexo aqui eu tenho os meus irracionais. E por fim, eu tenho os reais, que engloba tudo isso aqui, tá? Então vamos lá. Lembrando que esse símbolo aqui está contido, né? Então os naturais, né, o conjunto dos naturais, ele está contido dentro dos inteiros, ó. O n está dentro dos inteiros? Sim, está dentro dos inteiros, né? Facilmente a gente vê ali. Os naturais excluindo o zero, ele não está dentro dos naturais. Ele não está contido dentro dos naturais. Ora, os naturais, ele abrange os naturais sem o zero também, né? Então, isso aqui é falciane, beleza? Vamos lá. Os naturais excluindo o zero, os naturais sem o zero, ele está contido dentro dos naturais? Óbvio. Né? Esse aqui é um conjunto maior que esse aqui. Tá? D. Os inteiros positivos, incluindo o zero, tá? Ele só não vai incluir zero se ele tiver um asterístico, tá? Os inteiros positivos, incluindo zero, ele está contido dentro dos inteiros? Com certeza, né? É verdade. Os inteiros negativos, ele não está contido dentro dos inteiros? Pô, os inteiros, ele vai pegar os positivos e os negativos, né? Então aqui é falciane, beleza? Os racionais, ele está contido dentro dos reais? Olha aqui, ó. Os racionais, ele está dentro dos reais? Com certeza, né? Os inteiros, esse conjunto dos números inteiros, ele está contido dentro dos racionais? Ó, os inteiros está aqui, racionais está aqui. Com certeza, beleza? Os inteiros positivos, ele está contido dentro dos racionais positivos. Olha só, positivos incluindo zero, né? Com certeza, né? Ó, os racionais, que eu poderia fazer um outro esquema aqui, né? Poderia colocar aqui, ó. Poderia colocar aqui que eu tenho os inteiros. Ó, vou fazer uma barrinha aqui. Aqui estão os inteiros positivos e os inteiros negativos. Aí eu poderia fazer uma outra barra, ligando essas duas aqui, dizendo que desse lado aqui eu tenho os racionais positivos, todas as frações dízimas positivas, e desse lado eu tenho todas as frações dízimas negativas. Tá? Então esse aqui é os inteiros. Beleza? Então, verdadeiro. Os naturais, eles não estão contidos dentro dos reais. Pô, gente, o primeiro conjunto é o nuclear aqui, ó. Tá? Óbvio que ele está dentro dos reais, tá? Então, falciane. E por fim, os reais positivos. Aqui sim, reais positivos, tá? Que eu não estou incluindo o zero. Aqui, reais positivos. Ele está contido dentro dos reais? Sim. Né? Se eu pegar a reta aqui, ó, numérica. Vou até usar a reta numérica agora, ó, dos reais, e eu coloco o zero aqui. Depois a gente vai ter uma aula sobre intervalo, tá? Nosso próximo conjunto. Então, os reais positivos é daqui para cá, ó. Não é todo o número que está daqui para cá. E a reta toda é a dos reais. Então, logo, é verdadeiro. Beleza, galerinha? Então, vamos lá. Vamos avançar para mais uma atividadezinha. Ó, essa questãozinha é uma questãozinha federal. Federal de Minas Gerais. Vou passar para cá aqui, tá? É uma questão mais teórica, mas é boa, tá? Sejam os conjuntos A e B, assim, assinale a proposição falsa. Então, olha só, eu tenho A, B, C, D e E, uma dessas aqui vai ser falsa. A gente vai fazer em ordem, tá? Aqui a gente tem que tomar um cuidado na hora de pensar. Porque como ele só falou A e B, eu tenho algumas possibilidades para o A e algumas possibilidades, né, para esses dois conjuntos. Eu posso ter o conjunto A aqui, ó, primeira situação, e o conjunto B aqui, beleza? Eu posso ter o conjunto A aqui, eu posso ter, sei lá, o conjunto B aqui, beleza? Eu posso ter o conjunto A aqui,
eu posso ter o conjunto B aqui. Eu posso ter o conjunto B aqui. E eu posso ter o conjunto A aqui. Ok? Eu tenho várias possibilidades. A gente tem que pensar na hora que a gente vai fazer essas. Então, eu vou usar isso aqui, tá? Então, item A. Aqui está dizendo, ó, x para, né, cada elemento do x que pertence ao A menos o B. Vocês lembram o que é A menos o B? Então, aqui, ó, A menos o B, para esse caso, A menos o B, ele é vazio. Concordam? Menos o B é vazio. Então, ele está dizendo que para todo o elemento que pertence ao A menos o B, isso aqui implica que todo x que pertence ao A não vai pertencer ao B. Então, se eu tenho o elemento aqui, ó, 1, 2, 3, 4, fazendo como exemplo, tá? Aqui ele está dizendo, ó, o 1 pertence ao A e não pertence ao B, o 2 pertence ao A e não pertence ao B. De fato, para esse caso aqui funciona. Vamos ver se funciona para os outros. Então, suponha que aqui eu tenho 1, 2, o 3 está aqui na intersecção e eu tenho 4. Para esse caso, o A menos o B, beleza? Você pega o A, tira o B, vai ser o elemento 1 e 2. O elemento, então, ó, para todo o elemento pertencente a menos B só tem o 1 e o 2, tá? Só o 1 e o 2. Então, se o x pertence a A, então o 1 pertence ao A, mas não pertence ao B. O 2 pertence ao A, não pertence ao B. Então, funcionou para esse, funcionou para esse. Vamos ver para esse aqui, ó. Nesse caso aqui, para todo elemento A menos o B, se eu tenho o A aqui e tiro o B, então suponha que aqui eu tenha 1, 2 e o 3 aqui. Um exemplo, tá? Então, A menos o B, nesse caso também vai ser o 1 e o 2. O 1, ele pertence ao A, mas ele não pertence ao B. O 2, ele pertence ao A menos B e não pertence, ó, para todo elemento pertence ao A menos B. O x pertence ao A e não pertence ao B, para esses elementos aqui. Então, o 1 e o 2 não pertence ao B, porque é o A menos o B, beleza? E aqui, A menos B a gente tem vazio, né? Então, A menos B vazio, a gente cai lá no primeiro exemplo também dessa situação. Então, essa daqui é verdadeira, tá? Vamos para o item B. Ó, para todo A e para todo B, tem-se que, aqui é meio estranho entender, mas é A menos o B está contido no A, beleza? Vamos usar os mesmos exemplos aqui, ó. A menos o B está contido no A. Nesse caso, quem que é A menos B? É o vazio. O vazio está contido em todos os conjuntos, beleza? Então, ok. Para esse outro caso, A menos B é o 1 e o 2. O 1 e o 2, ele está contido no A, ó. Deu certo. Próximo caso, tem o A menos B aqui. Deu 1 e 2. O 1 e o 2 também está contido aqui no A. 1 e 2, né? E nesse caso aqui também é o vazio. O vazio está contido. Então também é verdadeira. Beleza? Então, essa aqui é verdadeira, essa aqui é verdadeira. Vamos para o item C. O item C está dizendo assim, ó. Se o A está contido no B, então ele deu uma condição para a gente, tá? Ele deu uma condição aqui. Ele falou que o A está contido no B. Então, olha só. Se o A está contido no B, eu tenho isso, né? Ó, eu tenho A e o A ele vai estar contido no B. Então, vamos lá. Se o A está contido no B, isso aqui implica, tá? Isso aqui implica. Se A está contido no B, isso implica que o complementar de B em relação a A é igual a B menos A. Aqui a gente já tira, né, que o complementar de B em relação a A não é B menos A, né? O complementar de B em relação a A é A menos o B. Beleza? Aqui ele está dizendo, então, se eu tenho essa condição, porque o que ele quis confundir a gente? Ele está dizendo que B é maior, que B tem mais elementos que o A, né?
Então, essa condição é falsa, né? O que nós queríamos aqui seria o correto, né? Seria complementar de B em relação a A. Aí esse cara aqui sim, ele vai ser o quê? Ele vai ser B menos o A. B menos o A é isso, complementar de B em relação a A. Então essa aqui, a própria notação aqui está errada, tá? Então essa daqui que é a falciane que a gente está procurando, tá? A gente pode... Ó, deixa eu dar aqui mais pro lado aqui. Dados os conjuntos A, B e C não vazios, sabe-se que A está contido em B. Se A está contido em B, a gente tem essa situação. A está contido no B, beleza? Então sempre. Só que ele falou do conjunto A, do B e ele não falou nada do C, ok? Não falou nada do C. Então meu C pode estar fora, pode estar dentro, enfim. Ele está falando sempre. Então vamos analisar aqui as afirmações. Ó, ele está dizendo que A união com C é vazio. Bom, se o meu C estiver aqui, a união dos dois não vai ser vazio. Eu vou juntar os elementos desse com os elementos daquele lá. Tá? Ele está dizendo que sempre vai ser... Desculpa, não é união. Aqui é intersecção. Intersecção que eles têm em comum. Tá? Vai ser vazio. Para esse caso aqui, ele vai ser vazio. Tá? Mas suponha que eu posso ter... Eu posso apagar o C aqui. E eu posso ter um C... Sei lá. Eu posso ter um C aqui. Ele não falou nada do C. Meu C pode estar aqui. Então aqui eu vou ter uma intersecção do A e do C que não é vazio. Então não é sempre, tá? Não é sempre. Então essa daqui, sempre, para sempre ela é falsa, tá? Para sempre ela é falsa. A intersecção com B, deixa eu apagar ali, ver se apaga. Opa, eita nós, vamos ver se apaga ali. Vai apagar o negócio que eu escrevi. Vamos lá, item B. A, eita nós, tá feia coisa aqui, cara. Ó, a intersecção com B é vazio. Não, né? Olha, pelo desenho que eu comecei fazendo aqui, intersecção com B não é vazio. Porque se o A está contido no B, né? Então não vai ser vazio. Ainda mais sempre. Então não. Então essa aqui falhou, essa aqui falhou. Vamos ver esse. B intersecção com C. Suponha que o meu C está aqui. Intersecção dos dois, nesse caso, vai ser vazio. Mas suponha que o meu C está aqui. Intersecção dos dois não vai ser vazio. Tá? Então falhou também. Agora ele está falando só da intersecção. A intersecção com B é o próprio A nesse desenho, concorda? Aqui, ó, A intersecção com B é o próprio conjunto A. Está dizendo que o A sempre vai estar contido no C. Né? Nada a ver? Nada a ver, né? Se eu tenho 1, 2 aqui, não tem nexo aqui. Não. E o item E está dizendo que a intersecção com C, vamos pegar os dois exemplos, com C, ó, primeiro aqui e segundo aqui, beleza? Primeiro caso, a intersecção com C, nesse caso, a intersecção com C, ele é vazio. O vazio está contido no B? Sim, o vazio está contido em todos os conjuntos. Ok, vamos pegar o outro caso, que é o caso que sei lá, eu posso colocar o segundo caso aqui. Eu tenho uma intersecção com B, mas não vai mudar nada aqui. A intersecção com B continua sendo A, também vai dar vazio. Eu vou pegar um terceiro caso, que seria aqui, ó. Pegou o A, beleza? Vou colocar o C aqui, ó, terceiro caso. Tá? Então eu tenho A intersecção com C, que vai ser esse cara aqui. Esse cara, ele está contido no B. Não é verdade? Essa parte aqui está contida no B. Então, aí sim, essa aqui é o que a gente está procurando. É a nossa assertiva. Beleza, people? Então, é isso aí. Nossa, as aulinhas aqui demoram um tempo, né?
Bom, agora a gente vai fazer algumas atividades mais manual, né? Referente mais aqui à parte de racionalização, tá? Questãozinha da FUVEST. Ele quer saber qual que é o valor dessa expressão aqui. Bom, de cara eu tenho o quê? Eu tenho um número irracional aqui no lugar do denominador. Eu preciso fazer uma racionalização, né? Então, vou pegar esse cara aqui, que eu tenho raiz de 2 menos 1. Se vocês se lembram como é que a gente racionaliza, a gente vai utilizar um produto notável, né? Que é o produto da soma pela diferença. Então, eu multiplico em cima e embaixo por esse cara aqui, só que eu troco o sinal. Tem que lembrar que tem uns parênteses aqui, tá? Beleza? Então, aqui a gente vai resolver esse trem aqui. Embaixo é fácil, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, tenho 2 menos 1, que vai dar 1. Em cima, eu vou ter... Aqui eu vou ter que fazer um chuverex. Eu vou ter 2 raiz de 2 mais 2 menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2 e menos raiz de 2. Isso aqui é o seguinte, esse cara anula com esse e 2 raiz de 2 menos raiz de 2 é 1 raiz de 2, né? Então o meu resultado é raiz de 2. Tem essa opção? Tenho, e tem A. Molezinhas, essa aqui. Beleza? Acho que eu preparei mais umazinha. Essa aqui eu acho que é a última, tá? Qual é o valor da expressão? Dessa expressãozinha aqui. Tem algumas formas de resolver, tá? Mas eu acho que, sei lá, acho que a mais simples é racionalizar. Vou resolver aqui. A gente pode racionalizar ou a gente pode utilizar esse cara mesmo como MMC, tá? Então, acho que eu vou fazer isso aí, fazer um pouco diferente essa daqui. Então, esses caras aqui, esse produto vai ser o meu múltiplo, né? Eu vou ter raiz de 3 mais 1 e raiz de 3 menos 1. Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 menos 1. Esses dois como produto. Então, esse cara é meu MC. Vou dividir para esse. Vai dar raiz de 3 mais 1, que eu vou multiplicar por raiz de 3 mais 1. Vai dar o quê? Raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Mas esse cara dividido por esse sobra menos raiz de 3 menos 1. Com esse cara vai dar raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Beleza? E agora a gente pode desenvolver isso aqui, né? Vou trazer para cá para desenvolver esse trem. O que, que a gente tem aqui? Quadrado do primeiro, já vou fazer direto, tá? Esse aqui é um produto notável quadrado da soma. O quadrado do primeiro é 3, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, que dá 1. Continuando, mais aqui, quadrado do primeiro dá 3, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Isso tudo em cima. Vou fazer uma reta aqui. Oi. E embaixo eu tenho o quê? Produto da soma pela diferença, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Daqui eu já posso cancelar muita coisa, né? Ó, eu tenho 2 raiz de 3, com menos 2 raiz de 3. Eu tenho 3 mais 1 é 4. Com mais 4 dá 8. Então eu fiquei com 8. E arriba. Embaixo 3 menos 1 é 2 e 8 dividido por 2 é 4. Beleza, galerinha? Então tá aqui, ó. Só pra gente não ficar bitoladão, lembrando que esses números todos são reais, pertencem ao conjunto dos reais. Beleza? Acho que vale um likezinho pro Creuso e próxima aula aqui a gente começa a conversar sobre intervalos. Beleza? Valeu, abração do Creuso, fui.